possibilidade de ter que revisar a história, que foi insuflada e escrita essencialmente pela mídia, pareceu ser um tormento, uma derrota inaceitável, inadmissível e inassimilável para ela, a mídia. Antes só se falava do impeachment como decisão por crimes de corrupção. Hoje já se fala e principalmente se reconhece que se tratou de um julgamento político, aliás, como vários analistas já vinham escrevendo e se manifestando há alguns anos. Ora, condenação política por fatos apurados que depois levaram a uma completa absolvição jurídica pode ser interpretada como golpe. Se a fundamentação jurídica da CPI e depois do Ministério Público estava improcedente, como atestou a Justiça Comum e o Supremo Tribunal Federal, foi baseado em quê que o Congresso Nacional decidiu pela cassação do mandato presidencial? Ou, de outra forma, é o caso de alegar, se o Supremo Tribunal Federal tivesse decidido pela condenação, certamente diriam que a decisão política do Congresso estaria, então, juridicamente justificada. Por que, então, não dizem agora, com a absolvição, que a decisão do Congresso não teve amparo jurídico ou não se justificou juridicamente? Por que não dizem isso? Em suma, o que sobrou foi apenas a predisposição política do Congresso Nacional em destituir o presidente da República por meio de uma decisão 100% política, como atesta a própria revista, aliás. Isso sob a ótica e visto de hoje, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal e da própria conclusão da revista, é a conclusão óbvia de que o impeachment, na prática, configurou um golpe parlamentar. Não houve da parte do presidente da República nem falta gravíssima, nem muito menos crime. Falar em legitimidade com base, por exemplo, no apoio da mídia e da população, ou de seus representantes legais, entre aspas, da revista, torna passível de comparação aquele processo de impeachment, um golpe, com o que ocorreu em 31 de março de 1964. Ou não? Não houve o apoio da mídia? Não houve o apoio da população? Onde ficaram, então, as provas de corrupção, palavras de Veja, corrupção desnudada pela CPI? Se foram elas, essas ditas provas, que embasaram as ações penais consideradas improcedentes pelo Supremo Tribunal Federal. Não seria um caso, então, de concluir também que na CPI, no processo de impeachment, as provas não foram consistentes? E se não foram consistentes, por que então deram prosseguimento a todo o processo? Foi ou não foi um pré-julgamento que levou a um golpe branco, um golpe parlamentar? Foi ou não foi?